Então tá gravando, então tudo bem. É, desculpa. Eu achei interessante, agora eu acho que a gente conseguiu encontrar um livro legal para começarmos o nosso estudo, porque logo do início ele já traz uma mensagem para a gente bem do que ele veio, do que esse livro resolve nos trazer. Ele já fala, né? Ela é justamente uma ciência do amor do espírito. Então é a ciência universal do amor que inclui tudo da mesma maneira. Eu achei bem bonito, assim, me emocionou bastante já começar com essa introdução. Então eu acho que vai ser bem interessante para a gente trazer esse olhar para o trabalhista, começando por esse livro, né? Então, ele fala logo no comecinho também, né? É a ciência universal das ordens da convivência humana, começando pelas relações das famílias, passando pelas ordens no âmbito do trabalho, na profissão e nas organizações, chegando até as ordens entre grupos extensos, como, por exemplo, povos e culturas. Então, achei bem legal a gente começar por aqui mesmo. Achei super bacana. Então, acho que agora a gente achou, né, o livro para darmos esse início. Então, daí na página 11, ele já traz, né, o livro ele busca trazer uma visão geral da Hellinger Science, com aplicação nas áreas de homem e mulher, pais e filhos, saúde e doença, profissão e sucesso, organização, reconciliação e paz. E daí, no finalzinho, ele ainda fala, né? A aplicação da Hellinger Science nas áreas da profissão, sucesso e organizações resulta, em sua maioria, das compreensões sobre a consciência, sobretudo das consequências da exclusão, das leis de compensação entre dar e tomar, e de ganho e perda, da lei da hierarquia e das suas consequências, quando ela não é respeitada. Então, eu achei bem legal mesmo, né? E ele vai bem nos primórdios, então ficou gostoso de ler, né? E, e daí na nota preliminar ele já fala que essas compreensões que ele traz nesse livro foram verificadas constantemente numa experiência viva. Isso, isso foi bem gostoso de ler também, que é justamente são como jornadas de descobertas na nossa alma. Então, eu achei bem gostoso, assim, né? A gente começar da vida mesmo, né? Das relações humanas, como que os relacionamentos podem se dar de uma forma mais fluida, com equilíbrio, com sucesso, com satisfação, com felicidade. E ele começa bem entre o dar e tomar. Ele traz a questão da culpa e da inocência. E é bem assim, o que a gente busca, né? Eu dou, eu espero a retribuição. E é justamente o que a gente faz quando a gente trabalha. Nós trabalhamos para receber essa retribuição. Então, nós esperamos receber uma quantia financeira, além de reconhecimento, de um ambiente de trabalho sadio, com pessoas motivadas. E é justamente na terceira inocência que ele fala, que eu achei muito legal e super assim, bem o que nós podemos aprofundar mais, né? Que é da troca, que é a terceira e mais bela forma de experimentar a inocência. É o alívio depois da retribuição, quando igualmente tomamos e damos. Então, e daí ele fala, né, essa alternância entre o dar e o tomar se processa entre os envolvidos. Recebe e retribui com algo equivalente. O que importa não é só a troca, mas o quanto se investe.
Então, eu acho que é justamente nisso que a gente pode dar uma aprofundada, que é essa inocência com satisfação que ele nos traz. E eu digo por mim, assim, por experiências próprias, que realmente quanto mais a gente investe no nosso trabalho, investe naquilo que nós estamos buscando, né, naquilo que a gente realmente acredita, o retorno é de muita satisfação, é de muita felicidade. A gente se sente visto, honrado e realmente com um sentimento de abundância mesmo, de justiça, de realização. E quando isso não acontece, o inverso também acaba acontecendo. Nós nos sentimos fracos, nos sentimos injustiçados. Então, foi que bem me tocou nesse início mesmo do livro. Então, eu achei importante destacar que agora o pessoal que entrou, então a gente está começando agora por esse livro, e que eu acho que vai ser um trabalho bem bacana nessa construção que nós estamos buscando. Então agora eu vou abrir para vocês, quem quiser fazer alguma contribuição, falar para a gente o que sentiu. Eu confesso que eu senti mais energia de vida. Eu acho que foi a primeira vez que eu me deparei com um obstáculo, né, com uma barreira de início, assim. Então, poxa, hoje é a nossa primeira reunião, né, iniciando um novo estudo, e de repente eu não tenho internet, eu improvisei no celular, eu não tinha senha do Zoom, e tudo bem, né? Então, quando a gente faz realmente algo que a gente acredita, eu acho que a gente investe dessa forma, a retribuição é justamente de dar certo, né? Então, eu acho que foi bem bacana para mim ler isso hoje. Ontem eu participei de um webinário até, estava com a Dani, com a Isa, que são do grupo, e eu tive um branco, assim, e eu acho que é justamente nesse sentido que às vezes a gente deve parar. Mas foi diferente de hoje. Hoje me deu aquele impulso, não, justamente, né, é aqui que eu recebo uma outra energia de troca, que é a energia de todos vocês. Então, como que de repente, às 8h30 da noite, está todo mundo esperando nosso encontro de estudo começar e a gente não tem o Zoom, né? Então, eu acho que foi bem simbólico até para mim ter acontecido isso hoje. Que vamos juntos, vamos começar essa nossa jornada, igual o Bert disse, que é de movimento, que é de conhecimento, que é de união, que é de construção. Então, né, sejam todos bem-vindos ao nosso novo estudo desse livro. E passo a palavra para quem quiser contribuir com algum sentimento, como foi ler esse início, já tem conhecimento do livro. Então, quem quiser pode se prontificar. Como eu estou com o celular, gente, eu vou pedir para vocês me ajudarem, quem consegue ver todo mundo. Se alguém levantar a mão, ou já abre o microfone, por favor. Cíntia, eu estou vendo você sorrindo, quer começar? Não! Você sempre traz uma visão tão legal. Ai, mas hoje eu não sei. É que você falou aqui, foram as coisas que também me tocaram quando eu fui fazer o estudo. Vamos lá. O que eu achei aqui bem interessante aqui quando ele fala da liberdade, né? Que ele fala que a gente se sente livre, mas que tem uma força, né? Um poder espiritual, que aqui sabemos de outra força, um poder espiritual que tudo se movimenta, pensou, movimentou e quis a nossa liberdade e a nossa responsabilidade, assim como a nossa culpa, com todas as suas consequências, de tal forma que a vivenciamos como se fossem nossas. E também esse daqui que nós experimentamos uma consciência maior, tanto para nós como para todos os outros que carregam juntamente conosco as consequências da nossa liberdade e da nossa responsabilidade, e que foram envolvidos nas consequências dos nossos atos e da nossa culpa. Então, achei legal que a gente não tem esse livre-arbítrio, porque tem a influência externa, né? Daquilo que a gente acha que é uma escolha, mas
acaba estando um pouco condicionado, mas ao mesmo tempo que a gente entrando nesse contexto também interfere no outro, né? Eu achei interessante essa parte aqui quando fala da liberdade. Não sei, foi o que eu pensei agora de pronto aqui, que a Juliana me intimou, eu lembrei dessa parte que eu tinha lido e achado legal. Ai, ai. Não, adorei, adorei. Eu achei que foi bem legal. Eu sabia que você ia contribuir, você sempre contribui. Ai, E é obrigada. justamente isso, né? Esse movimento mesmo. Eu não Gratidão. sei, eu tenho É. começado, né, os estudos agora, eu tenho mais ouvido do que tenho compartilhado aqui o que eu posso, mas aqui né, nessa parte entra um pouco daquela da teoria do observador que o pessoal fala, tem relação, é isso, né? Ah, tô vendo que a Dani tá fazendo que sim. Bom, gente, é isso. Passo aí a palavra para o próximo. Posso falar? Boa noite a todos. E eu, me chamou bastante atenção, deixa eu abrir aqui, uma parte que fala aí da dimensão espiritual. E, inclusive, esses dias eu tive várias pessoas falando desse tema e falando dessa parte espiritual, das constelações e a questão de fazer online, né, constelação, como que algumas pessoas trazendo alguns relatos, a gente participou de grupo online e como que eu senti, né, aqui, cada um estava na sua casa e que coisa mais incrível, né, isso e como que funciona essa questão do espaço-tempo, né? Falando da constelação, então foi assim até muitas observações nesse sentido aí alguns grupos que eu participo e eu, né? Assim acredito muito e tenho assim muita gosto muito de aprender mais, né, nesse sentido e tentar ir evoluindo nesse tema, né? E aqui ficou tão lindo, né, para mim, o que o Bert coloca sobre a constelação, né, falando aí dessas, ele até menciona ali ordens e desordens que acontecem nos sistemas, e eu acho que mais do que você trazer no momento de uma constelação qual que é o tempo, né? Em que momento isso aconteceu num sistema, né? Se foi no passado, presente ou futuro, é realmente você ter essa visão aí de inclusão, né? De tudo, assim como foi, a gente fala, né? Dar lugar, né? A tudo como foi. E é tão sutil também essa questão do tempo, né? Que foi, o que era passado, o que é presente, o que é futuro, né? Que às vezes ali no campo tudo fica meio que junto, né? É muito sutil você conseguir diferenciar tudo isso. E até eu vi um exemplo do pessoal falando, né, de constelações em que, por exemplo, uma constelação, por exemplo, que uma mãe já via o seu filho, né, futuro, né, um bebê que ela nem tinha, ainda não estava nem grávida, mas ela tinha aquela sensação e via esse filho. E daí eu até tive
uma memória, assim, um relato da minha cunhada, que ela falou, olha, eu passei por a minha constelação, eu passei por uma situação assim, porque eu fui fazer a constelação e apareceu o meu pai, e daí o constelador falou, olha, você tá com medo que seu pai morra porque ele não vai ver os netos, né, nascerem. Mas aqui eu vejo que ele já conhece os netos muito antes de vocês. Ele já sabe, ele já, né, essa consciência espiritual, eu imagino, né, agora tentando essas compreensões, porque eu também estou aprendendo, né, sobre isso. Mas para mim me remeteu muito a isso que o Bert trouxe aqui da consciência espiritual. Então, aí ela, né, fechando o que ela me falou da constelação dela, e ele me disse, não se preocupe com isso, porque ele já sabe, e isso já está no campo, e independente disso, muito antes que você tenha tem essa preocupação, tudo já está tudo certo, né? Então não se preocupe com isso. E foi incrível, porque realmente para ela foi assim um alívio, assim, foi maravilhoso e parece que tudo fez sentido, tudo se acalmou e se tranquilizou. Então eu fiquei bem impressionada e gostei muito dessa parte da consciência espiritual, a dimensão espiritual, né? E aí ele fala ali também, né? O que então encontra-se no início de cada movimento? Um pensar que pensa que tu, da maneira como é, o que resulta disso? Né? Então, acho que é só a gente vivenciando mesmo isso, né? E o campo é tão lindo que a gente sentindo, parece que tudo já se assenta, né? Tudo se assenta conforme a gente vai vivenciando no campo, independente de você ter que denominar, delimitar se é passado, presente e futuro, né? Mas acho que mas é vivenciar mesmo essa sentir, né, espiritual mesmo, essa consciência maior, né? E essa dimensão maior, né, que contém tudo, independente do espaço e do tempo, né? Então, isso foi algo que para mim me marcou muito, assim, que é uma das minhas, do que eu gosto muito, assim, da constelação, desse campo, né, da dimensão espiritual. Obrigada. Legal, gratidão pela contribuição. E você pensou em algo no sentido do direito de trabalho? Como olhar para isso, Dani? Então, achei bem é bom que você perguntou, porque eu também vejo essas questões que a gente fala de repetições e de pessoas que têm alguns padrões, né, e que são, né, veio lá de uma história já, né, que foi construída, mas que ainda está no presente. Então, como que eu posso dizer que isso é um passado ou é um presente ou pode continuar lá no futuro? A questão, por exemplo, do trabalho escravo, né? Infelizmente, a gente vê pessoas que se colocam ainda nessa condição e que, né, elas se colocam como escravas, né, do trabalho, e essa memória é tão presente que a gente, no campo, a gente nem sabe dizer exatamente, é um passado? Ou, né, essa pessoa tá num passado que é presente, né, e até quando, né? Então, isso também é algo bem que eu vejo assim que é bem delicado, né? Às vezes de se trabalhar e do constelador tentar, né, delimitar, dimensionar algo nesse sentido. Eu acho que é trazer consciência mesmo e conseguir alcançar e ter essa conversa, né, a um nível mais
uma dimensão, um nível maior, né, de compreensão, mas que, né, dando esse exemplo aí, eu sinto que eu já percebi isso no campo e em algumas constelações nesse sentido, né, de quebrar esse vínculo de passado, presente e futuro, né, nesse sentido maior. Nossa, Obrigada. adorei. Adorei, Dani, porque a gente, mais uma vez, surge a questão do trabalho análogo ao escravo, né? E eu já trabalhei em empresas grandes que justamente as pessoas falam que elas sentiam escravas mesmo, né? Que ganhava-se pouco, trabalhava-se muito, saía de lá esgotada e a vida delas era única e exclusivamente estar ali. E o quanto era pesado, né? E o quanto isso era destrutivo para a pessoa. Mas ao mesmo tempo a pessoa não saía. Então, eu achei super interessante essa colocação, porque realmente eu não tinha visto por esse ponto, e foi muito legal, foi muito legal. E mostra mais uma vez como vai ser legal o nosso encerramento desse ano, que a ideia é justamente nós constelarmos isso. Então, mas eu vou mandar ainda a programação para vocês, tá, gente? Mas estou terminando de alinhar as coisas, aí eu vou deixar bem pontuado. E é justamente isso, talvez o quanto a gente ainda está identificado, né? Tirando a barreira do tempo e espaço, com um passado muito recente. Um passado muito recente de exclusão, né? De um trabalho realmente mais do que penoso. E pessoas tratadas como objetos, ou até pior, né? Então, muito legal, muito legal. Eu não tinha me atentado para isso. Obrigada, gratidão mesmo. Super contribuiu para mim como pessoa, inclusive. Não só. Sim, sim. Betina, gostaria de falar alguma coisa? Por enquanto, não. Eu não tive tempo de estudar o livro, então estou mais como ouvinte hoje, viu? Tudo bem, tudo bem. Marília, eu sei que gosta também de contribuir conosco. Não, Pode falar amiga, sem vídeo mesmo. peço até desculpas aí, não tinha reparado que eu estava com o áudio aberto. Desculpa se está dando interferência. Vou ficar mais aprendendo hoje. Tá tudo bem. É uma coisa que a gente tem falado muito, né? Que a ideia do grupo é justamente essa liberdade de ser, estar e de que forma contribuir. Então, eu tenho recebido muitas mensagens no privado. Hoje teve uma curiosa, assim, que alguém me pediu perdão por não poder participar, e perguntando se ela tinha que sair do grupo. Então, eu reforço a ideia que não, que o grupo é para nós construirmos algo junto. Mas cada um vai construir e contribuir e atuar da forma que for possível e que for leve. Mas isso não faz ninguém melhor, nem pior, nem não pertencente, né? E começou essa história também quando a gente iniciou, do pessoal que não consegue acompanhar o WhatsApp. Também tudo bem não acompanhar o WhatsApp, tá? Eu ressalto que as informações mais importantes eu envio por lista de transmissão. Tem as meninas contribuindo e o Bruno também, para a gente conseguir um trabalho bem legal. Quem pode estar nesse lugar também de contribuir com as nossas atividades. Então, fica tranquilo e tá tudo certo. Eu pergunto, estou vendo a Elaine também, até para se quiser se apresentar, falar um oi para a gente, não precisa nem refletir sobre o livro. Eu só senti te chamar. Olá, boa noite, muito prazer. Boa noite, prazer, querida. Muito obrigada, né, primeiro, por estar aqui. Eu tenho uma página no Instagram que é Compliance Trabalhista Sistêmico. E aí, quando eu vi o trabalhista sistêmico, eu falei, nossa, que legal! E quando eu vi que era um grupo de estudos, eu achei mais legal ainda, né? Porque eu acho que é pouco falado ainda, né, esse tema.
Eu não peguei toda a leitura, eu estava saindo da reunião da Comissão de Direito Sistêmico, e que atrasou um pouquinho, mas eu vi que é esse livro aqui, né? Foi a Liberdade que você leu, é isso? Eu não vi o que você leu, você me perdoa. Tudo bem. Eu li da troca, da parte que ele fala já da culpa e inocência. Que foi bem a última, assim. Mas as meninas pontuaram mais coisas do início mesmo. E é legal que você disse, por exemplo, porque agora eu me perdi. Vou deixar você falar. Eu esqueci o que eu ia falar, desculpa. Não, então, eu só queria me desculpar porque eu estava saindo da reunião da Comissão de Direito Sistêmico e eu não acompanhei o texto, entendeu? Mas é um prazer estar aqui, quero também, né, de alguma forma também poder contribuir. Hoje eu vou ficar aqui só conhecendo vocês, ouvindo. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Eu lembrei o que eu ia falar. O que você me disse me vem muito assim, que realmente, o Bert mesmo nesse livro, ele fala do direito do trabalho. Então existe, nós não estamos inovando, trazendo esse estudo trabalhista sistêmico. Talvez a ideia é justamente mostrar que ela existe. Sim. Que ela também atua, né? E que ela também tem força, e o quanto é importante o equilíbrio nas relações trabalhistas. Então, a observância, né? E buscar esse equilíbrio nas relações de trabalho. Então, talvez seja, me veio muito quando você falou justamente isso, que a nossa ideia é justamente mostrar que o trabalhista também é sistêmico. Sim, quando eu disse pouco falado, assim, a gente ouve muito, porque quando as pessoas falam, né, constelação familiar, já remete ao direito de família, e eu acho que as pessoas ainda não conhecem tanto, assim, como pode ser aplicado na justiça do trabalho, né? E eu acredito muito, aliás, desde o início, assim, desde que eu busquei isso, eu tenho essa ideia de que realmente pode ser, e inclusive nas próprias empresas, né? Não só a gente como advogado, não sei se todo mundo é advogado aqui. Não? Não, nós temos, aqui é um grupo que agrega tudo e todo mundo que queira olhar para o trabalhista sistêmico. Ah, que legal, muito bom. Muito bom, obrigada. Eu vou conhecer vocês hoje. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Nós temos juízes, nós temos uma psicóloga, nós temos pessoal que trabalha nos tribunais, temos advogados, acho que a grande maioria é advogado, mas está faltando procurador do trabalho. Eu ainda gostaria de ter essa honra, né? Principalmente quando a gente for falar sobre o trabalho análogo ao escravo, eles têm uma postura muito legal nesse sentido, né? Eu acho que seria até interessante, a gente pode até pensar a respeito disso, né? Eles têm uma visão tão ativa nessa busca por resgate, até de inclusão dessas pessoas. Eu acho que é interessante a gente conseguir trazer já vai ser bem bacana. O que assista. Tô vendo que a Viviane está pedindo para falar, vai ser um prazer. Viviane, te passo a palavra já. Boa noite. O que me chamou, todo esse texto, me chamou bastante atenção por tratar bem dessa questão desse equilíbrio de troca, do dar e do tomar. Em tese, um dar e receber, mas ele fala em dar e tomar. E aí a gente pode, como ele fala no início, dar aplicação em todas as relações, seja a relação de pai com filho, marido e mulher, e a gente pode ampliar para essas relações de trabalho, porque é justamente uma troca que gera muitas vezes os conflitos pela insatisfação entre esse dar e esse tomar. Por quando a pessoa se
se sente um empregado insatisfeito com essa contraprestação, porque a contraprestação ao seu serviço é o salário, às vezes a pessoa se sente injustiçada, como pode ser o próprio empregador também, que se sente insatisfeito quando o empregado ele não participa ativamente na cooperação com os trabalhos ou empreendimentos da empresa. Então, gera um desequilíbrio quando falta proatividade do empregado, enfim. E sempre, com outro olhar, a gente pode ver esse desequilíbrio, até mesmo numa ordem espiritual. Agora, uma coisa que me chamou a atenção mesmo foi o desfecho, foi a parte final, a última página, da última página, que ele fala no passar adiante. Então, ele deu como exemplo duas relações que naturalmente, intrinsecamente, elas são desequilibradas entre o dar e o receber, porque, como regra, todas as demais relações elas devem ter esse equilíbrio na troca. Mas, numa relação entre pai e filho, pais e filhos, ele fala, e na relação entre professores e alunos, existe esse desequilíbrio intrínseco, que por mais que o filho tente dar, retribuir ao pai, isso só faz diminuir essa desigualdade inata, porque o pai sempre vai doar, é tipo um amor incondicional. E eu achei isso brilhante, porque eu só entendo hoje, sendo mãe, como é diferente. Então, por mais que eu possa fazer muito, e os filhos devem isso aos pais, não só quando chegar uma velhice e tudo, mas é no passar adiante, nessa relação que você vai ter sendo mãe, se relacionando com seu filho, é que você pode estabelecer um equilíbrio. Não necessariamente na mesma relação do pai e filho, mas quando o filho se torna pai. E a mesma coisa na relação que ele fala entre professor e aluno. O professor se doa, ele corrige, ele ensina. Por mais que espere muito dessa troca do aluno, que o aluno se engaje, às vezes não tem a necessária troca, né? Esse tomar. Então, quando um aluno vem a se tornar um mestre, um professor futuramente, ele vai passar adiante e vai restabelecer um equilíbrio, querendo ou não, universal, porque ele vai dar para outros o que ele um dia já recebeu. Então, eu achei assim fantástico essa análise das relações, estabelecendo essa desigualdade que nas demais relações não é para ser desequilibrada, apesar de reinar o desequilíbrio. Mas nessas duas relações há um desequilíbrio meio que inerente pela própria função de ambas pessoas. Então, eu gostei bastante, até porque hoje eu sou mãe, eu vejo de uma forma diferente. Também sou professora, além de exercer a magistratura trabalhista. Então, eu gostei particularmente dessa passagem. Apesar de ser ao final, né, tem muitas outras passagens boas, eu gostei. Pronto, obrigada. Gratidão, Viviane. Ainda não tinha falado com você, foi um prazer te ouvir. Que rico sua contribuição. E que bacana que tocou em você isso, e parabéns por estar contribuindo conosco, né, de uma forma, né, tão gostosa. Então, sua contribuição foi muito legal, adorei sua participação, prazer em conhecê-la agora vendo seu rostinho, é uma alegria muito grande. Apenas acrescentando um pouquinho, eu gosto da visão, né, dessa visão do ser mãe, ser pai, passar a vida adiante, de estar nesse lugar, tanto quanto no lugar de professor, a gente passar os nossos conhecimentos, né, contribuir para essa ampliação de consciência, contribuir com o outro. Então, eu gosto bastante, assim, eu não vou lembrar o certo agora, mas que é justamente assim, que o Bert ele não teve filhos, né? E você vê o quanto ele deu continuidade à vida. Então, assim, quanto a vida pode ser mais leve até, o quanto ensinamento ele trouxe para a gente. Então, talvez ele seja nosso grande professor hoje, não sei como eu ainda o vejo, mas é justamente nesse sentido, assim. E o quanto a gente pode contribuir. Você, no lugar de mãe, por exemplo,
já trazer essas ordens dos relacionamentos equilibrados para os seus filhos. Olha que bacana. E da mesma forma, em uma audiência trabalhista, que você preside uma audiência, né? Então, que bacana, quanta riqueza nos seus dizeres. Gratidão, linda. Eu vou passar para a Betina, que ela foi a primeira a levantar a mão, e depois para a Ludmila. Ai, que saudade de você, Lud, ainda não tinha visto que você entrou. Então, Bê, a palavra é sua. Eu estava mais era refletindo aqui, né? Quando a Elaine trouxe o item da liberdade, eu fui dar uma lida. E aí, quando a Viviane falou, né, sobre as relações, as trocas, a Daniele também, você. E aí eu fiquei refletindo sobre a relação trabalhista em si, né? O quanto de realmente liberdade tem o empregado, né? Diante dessa construção histórica. Liberdade no sentido dessa autonomia de vontade. Então, a gente sabe que na nossa realidade normativa, né, e também de construção histórica, essa autonomia de vontade é mitigada, né? Então, até que ponto isso não interfere nesse equilíbrio de troca, se não há realmente essa subordinação? Como é que vocês veem? Como é que a gente pode construir isso, essa visão? Será que eles estão numa paridade, né? E até que ponto também nós como profissionais, como aqui também temos juízes, temos outros profissionais que não é só advogado, como trazer talvez essa facilidade de autonomia de vontade para o empregado, né, de uma forma ética, de uma forma através das ordens da ajuda, realmente, né, para que ele possa realmente exercer essa liberdade com a responsabilidade. Mas como é que fica diante desse contexto que a gente percebe que não tem essa liberdade? E não tem essa liberdade justamente porque precisou de toda uma construção, arcabouço de direitos para estabelecer um patamar mínimo, para que houvesse respeito a esses direitos, e a gente ainda vê os desrespeitos aos direitos. Então, o empregado ele não pode negociar os seus direitos exatamente porque ainda não há uma paridade, né? Ainda não há uma consciência. Eu não li a respeito da consciência, o item, né? Mas eu estou vendo só a pergunta bem aqui assim no livro. Quem consegue adquirir essa consciência maior? Eu não sei se a isso se refere, mas a grande maioria das pessoas não tem essa autonomia de vontade exatamente porque não consegue ter consciência de si, dos seus atos, tomar responsabilidade dos atos, para assim ter uma real autonomia sobre sua vida, né? E isso também acontece nas relações de trabalho. Então, assim, eu estou mais provocando ideias para a gente pensar, do que trazendo realmente. Mas foram coisas que mexeram aqui na minha cabeça, que me vieram. Nossa, você conseguiu, acho que, mexer com a cabeça de todo mundo, né? Eu acho que você conseguiu contribuir para todo mundo ficar mexido aqui, né? Acho que você queria ser um liquidificador agora. Eu achei bem interessante isso que você pontuou. Eu fiz até um link com o que a Dani falou. Eu acho que ainda a gente está muito preso nessa ideia, talvez, de trabalho escravo, talvez seja, né? Ou da ideia de nós ainda de usarmos o outro e não nos relacionarmos com o outro, né? O lance da competição também e o medo também do outro se sobrepor a você. Então eu acho que ainda é uma mudança muito cultural mesmo, de respeito com o outro, né? Mas não estou respondendo a sua colocação. Eu acho que vou precisar de uma semana para eu conseguir me colocar nesse lugar. Vou me colocar no lugar de observador e sentir até no meu corpo
como foi escutar isso. Porque eu vejo assim que eu estava lendo, não vou lembrar o livro agora, que era justamente que você pode no trabalho se ver, né? Então, através daquilo que você faz, você se conhece. Então, o legal de você conseguir um trabalho que te realize seria nesse sentido, de você sentir aquele trabalho. Então, você é aquilo que você faz. Então, o que você faz te representa. E a importância do direito autoral, por exemplo, no sentido de reconhecimento, né? Conhecer você novamente, uma coisa assim. Então, eu acho que o reconhecimento ele vem da mesma forma que o dinheiro, o salário, né? Então, por isso que não vejo só a realização profissional como apenas um ganho financeiro, mas sim de um ambiente de trabalho saudável, de um respeito à hora que o funcionário entra. E assim, então eu acho que vai ser uma mudança ainda muito de cultural mesmo, eu mesma, até pouco tempo atrás, tinha uma visão do empregador como maldoso, tanto que a minha vontade era ser procuradora do trabalho, porque eu queria salvar todos os empregados que existiam. Para mim, todos eram análogos a escravo, né? E a vida me colocou sempre no lugar de advogada de empresa, e empresas que respeitavam os trabalhadores. Eu acho que era para eu tomar mesmo, tipo, pô, não é assim, né? Então, mas eu não vou nem tentar responder sua colocação, Betina, porque eu acho que eu ainda não cheguei. Eu também estou aprendendo, gente. Só estou aqui Não, é mais coordenando um para a pouco. gente pensar essas questões que, quem sabe, ao longo do estudo, a gente consegue, né, compreender onde está essa paridade das relações de trabalho, né? É mais mesmo para a gente refletir para ir construindo aos poucos. Sim, não, adorei. Daí me Eu veio também não muito tenho as assim. respostas, não. E me veio assim, né? Você falando que é justamente, talvez, ambos, tanto empregador como empregado, estarem olhando para a empresa, para o objetivo que ela foi criado. Não o empregador só pelo lucro, nem o empregado só pelo salário, mas o que move ele a estar ali e as pessoas realmente trabalharem por amor, né? Fazendo aquilo que elas gostam e elas sendo colocadas em setores ou em atividades que realmente representam a potencialidade que ela tem. Então, eu acho que a gente conseguiria mais ou menos entrar num equilíbrio, talvez, assim. Mas eu acho que isso ainda vai um pouquinho. Talvez esse nosso estudo contribua até para isso, para que algo seja movimentado nesse sentido, né? Gratidão, Betina. Acabou com o meu sono de hoje, que eu achei que eu ia dormir. Achei que hoje eu não ia ter insônia. Mas tudo bem, eu acolho. Eu adoro ser instigada. Então eu passo agora para a Ludmila. Oi, Lud, tudo bom, linda? Se quiser responder a Betina, eu vou adorar. Boa noite a todos. Não vou ligar o vídeo, primeiro que eu estou toda descabelada e a internet aqui está muito ruim em Goiás. Se eu ligar o vídeo, começa a falhar. Bom, com relação ao que a Betina levantou, eu entendo que, embora bastante criticada, a reforma trabalhista mais recente começa a trazer a questão do equilíbrio, porque ela começa a dar ao empregado uma determinada autonomia de negociar algumas questões. É lógico que a mentalidade do trabalhador e do empregador ela tem que mudar. Por isso que eu acho que a reforma foi tão criticada. Porque a gente ainda tem a mentalidade da luta pelos direitos trabalhistas e que a reforma veio para cercear esses direitos. Porém, a gente vê um sindicato que, embora não tenha a força que ele tinha antes, ele vem para impor, ele vem exigir uma negociação e ele vem
Eu falo isso de cadeira porque é o que eu vejo, que eu advogo para uma grande empresa aqui na minha cidade, que o sindicato vem e fala, olha, vocês têm que negociar com a gente, porque a gente quer negociar. Então, assim, eu acho que o equilíbrio vai chegar nas relações quando tanto empregados quanto empregadores entenderem a força que a nova legislação trouxe para todo mundo, né? Sobre o que a Betina falou, né? E uma coisa que me chamou a atenção na leitura, que o Bert fala sobre a preocupação, né? A preocupação sobre o futuro, onde que começa esse movimento, que começa no pensamento, porque nós estamos num momento onde as relações estão... Eu lembro que quando a pandemia começou, eu dormia e acordava de madrugada com insônia e, de repente, tinha uma nova medida provisória, né? Um novo entendimento. Aí as medidas provisórias estão perdendo a validade e, de repente, elas estão sendo prorrogadas, as suspensões dos contratos. E o que a gente vê é a insegurança e a preocupação tanto do empregado como do empregador. Volta esse trabalhador, não volta esse trabalhador, vou expor ele ao risco do corona, vou expor ele ao risco do desemprego. Então, assim, o que me trouxe com relação a isso foi porque hoje essa preocupação tem sido universal. Todo mundo, nas relações de trabalho, tem uma preocupação com o futuro, com o que vai acontecer, se sai vacina, se não sai, se prorroga a suspensão de contrato, se deixa voltar a trabalhar, se o empregado quer voltar a trabalhar e se expor ao vírus. Então, assim, eu achei, o que me tocou nesse texto todo que eu li foi com relação à preocupação em relação ao futuro, porque eu me identifiquei muito com o momento que nós estamos passando. Eu me identifiquei muito com a situação que nós estamos vivendo, esse ar de incerteza que está nos permeando. Assim, ora você fala alguma coisa para uma consulta que você tem, um parecer, e 10 dias depois esse parecer já não vale mais nada, porque tudo aquilo que a gente pensava já mudou. Então, assim, e nós todos estamos nisso, no nosso pessoal, e aí isso a gente não consegue não levar para o nosso ambiente de trabalho, o empregador não consegue não levar, as vendas não alavancam, não está tendo dinheiro para pagar o empregado. Então, assim, o que me tocou profundamente nesse texto foi isso. E quando a Betina falou, o que eu pensei no equilíbrio das relações foi realmente a reforma tão criticada pelos clássicos, vamos dizer assim, pelos cartesianos, e que eu acho que é o nosso primeiro passo para chegar no equilíbrio, né? Então é isso, gente. Espero ter contribuído. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando com vocês hoje. Gratidão, Lude. Eu acho que toda fala contribui. Eu tenho acompanhado várias empresas assim que estão realmente sofrendo, os administradores estão realmente sofrendo com a pandemia e completamente desorientados, né? Por mais que a gente preste assessoria jurídica, existe também envolvimento com alguns funcionários, existe também, será que eu vou conseguir abrir minha porta? Será que eu vou ter lucro? Outro dia eu estava conversando com uma amiga que a empresa não consegue contratar porque as pessoas recebem o valor da ajuda, do benefício que estão recebendo, então não é interessante trabalhar nesse momento. Então nós vemos assim que pessoas com microempresa, restaurantes fechando. Então existe um cenário preocupante mesmo, né? E que isso vai ter um reflexo, acredito eu, a longo prazo também. Então agora a gente está vendo ainda muito pouco do que vai acontecer. Fora que pessoas estão adoecendo pelo medo mesmo, porque o trabalho também
faz parte, às vezes, da nossa alegria. Então, tem muita gente que a alegria dela é justamente ir ao trabalho. E ficar em casa só ressalta a dor que é estar em casa. Então, a questão do home office mesmo, para muita gente é legal, é interessante, mas para muitas pessoas é um desafio muito maior do que a gente imagina, né? Além de que tendo que dar aula, tem pessoas que não têm essa facilidade em transmitir para a criança matemática, biologia, coisa que a gente viu há muito tempo. E no meio do trabalho dela, ela tem que ainda ensinar uma coisa que ela não conseguiu no colégio, ela ficou de recuperação, né? Então, os desafios têm sido tremendos em ambos sentidos. Eu ainda tenho, talvez, essa visão cartesiana que você diz, Lud, porque eu ainda vejo um desequilíbrio muito grande entre empresa e entre empregador e empregado, no sentido, assim, de poderio mesmo, sabe? Então, principalmente na atual conjuntura que nós estamos, que as pessoas estão desesperadas para voltarem a trabalhar, muitas delas, né? E essa insegurança de não saber o dia de amanhã, porque às vezes o marido está desempregado e a mulher tem que aceitar qualquer coisa porque tem que pôr comida em casa. Então, eu não sei se é um momento legal da gente flexibilizar, tal, não sei. Mas eu acho que eu ainda estou muito crua, então eu não vou dar minha opinião. Justamente porque eu não tenho ainda uma opinião formada, né? Mas da mesma forma que eu vejo várias empresas super respeitando os empregados. Eu tenho pessoas da minha proximidade que falam que tem ajudado até por fora, sabe? Justamente porque a empresa tem um caixa alto e que ela aguenta tipo 1 ano de crise. É raro, mas existe. Existe. Então, assim, talvez isso venha justamente para novamente mudar a minha forma de ver isso. Mas eu ainda tenho um pouco de receio. Eu já atuei com sindicato e uma coisa que eu via muito é o sindicato atuando contra os próprios sindicalizados. Então, eles brigam muito para quem está na ativa e esquece dos que estão aposentados. Então, a moeda de troca é sempre com benefícios que não refletem em quem está aposentado. Então, assim, ou tem muita gente que fala que tem sindicato vendido, então não sei. Eu acho que tem muita coisa para a gente olhar mesmo, principalmente no que veio com a reforma, tá? Com a reforma e com a pandemia, com essa instabilidade que tudo isso gerou, né? Mas eu adorei para a gente pensar também e justamente construir juntos ambos as observações, né? É interessante? Sim, pode ser. Pode ser que realmente venha como uma forma de iniciar um diálogo mais igualitário. Tomara, né? Então, gostei bastante, sim. Obrigada. Eu não sei, né? Eu acho que eu fiquei mexida ainda com a resposta da Betina, mas eu estou recuperando com a pergunta, né? Com a colocação dela. Mas adorei, Lud. Daí veio você e colocou mais uma. Então, eu estou vendo que eu ganhei mais umas 2 noites de insônia, mas está tudo bem. Eu vi que a Ana Cláudia escreveu no chat que ela vê também essa não autonomia como talvez um resquício ainda do trabalho escravo, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode olhar também e olhar para essa reforma. Eu acho que também é um ponto legal para a gente trazer. Como que a gente sente essa reforma, né? E essa instabilidade também na pandemia que está afetando todo mundo. Então, gratidão, Lud, adorei. Vou passar para a Marília, que levantou a mãozinha. Marília, o áudio é seu. Não, é só porque realmente essa coisa de dar aula online é desafiadora até para quem dá aula para adolescente, assim, para adulto, né? Porque mesmo eu dou aula em faculdade e, assim, o estado de presença fica muito prejudicado e tem que ter uma série de ferramentas para manter o interesse e tal. Aí era só um relato mesmo, que realmente é desafiador, assim, mesmo para quem dá aula para faixas etárias mais velhas, sabe? Sim, eu mesmo outro dia estava na aula da pós-graduação, né, de Direito Sistêmico e meios adequados,
Eu fiquei conversando com uma colega que chama Marília, sabe? Então, enquanto estava assistindo a aula, eu estava mais conversando com ela do que, do que assistindo a aula, né? Conheço bem. Eu, com 40 anos na cabeça, não conseguia me concentrar assistindo a aula. Então, acho que eu passei de 4 horas de aula, acho que 3h45, conversando com a Marília. Então... Essa tal de Marília te desconcentrou, hein? Totalmente, gente. Não sei como que é permitido isso. E, né, e eu vejo assim, que muitas pessoas estão fazendo até campanha. Venham de pijama, mas liguem a câmera. Né? Porque, não sei se vocês estão vendo isso, vocês, né? Tem vários colegas professores que eu tenho visto essa publicidade no sentido, gente, liga a câmera, né? É difícil você ficar falando sozinho, você não saber se você está falando, não está falando, se as pessoas estão gostando, não poder olhar no olho de ninguém, né? Até aquele aluno que está passando bilhetinho, acho que é interessante, o professor é melhor do que ele não vê ninguém, né? Porque a gente estuda bastante linguagem corporal, por exemplo, e o online dificulta um pouco isso, né? Imagina se todo mundo fechar a câmera aqui, eu piro, eu vou falar, beleza, gente, boa noite. Né? Então é gostoso a gente ver o rosto das pessoas, a gente consegue sentir um pouco a energia, até tem gente que se arruma, eu acho bem legal, assim. Então, para quem é aluno, liguem suas câmeras, né? E para quem é professor, permita de pijama, tá tudo bem. Tá tudo bem de roupão, do jeito que for, né? Vamos contribuir para o estudo à distância. E realmente eu acho que o lugar do professor agora, nesses últimos tempos, tem sido mais desafiador ainda, justamente por isso, né? Ele teve que se reinventar Ai, não, Lud, não estou falando de você, não, linda. Pode. Ontem mesmo eu tive que desligar vídeo, tá tudo certo, tá? Eu só brinquei. E cada um do seu jeito também, né? E eu acho que e é um trabalho tão honrado que a gente diz tanto, né? Tanto que o Beth agora mesmo pontuou que não tem como dar a troca, porque o professor ele ensina, ele dá tanto que não tem como o aluno retribuir. Mas eu acho não sei, digo por mim, assim, eu tenho ainda meus professores de infância e eles adoram, tipo, acompanhar. Eles falam, nossa, a hora que eu vejo você com algum tipo de sucesso, eu me sinto no seu sucesso, né? Então, talvez essa seja a retribuição para os nossos professores, né? Então, é isso, assim, é o meu ponto de vista também. Eu acho que a gente deve honrar sempre eles. Tem um post que eu gosto bastante, que é assim, tipo, várias profissões, né? É uma figurinha, assim. Então, tem o advogado, o médico, o dentista, né? O juiz, tem todos, assim, né? E o professor atrás falando, e eu ensinei todos eles, né? Eu contribuí para todas essas profissões. Então, a grandeza do professor é realmente de se admirar. Ai, que delícia! Acho que estou falando demais hoje. Acho que depois do meu momento internet eu fiquei falante. Alguém mais gostaria de pontuar alguma coisa? Bê, quer falar o que você escreveu? Para eu não ter que ficar pondo mão no rosto aqui? A Grace. Sim, então, desculpa, gente, eu estou no celular, eu não estou conseguindo. Tranquilo. Perdão, você estava com a mão mesmo. Te ajudando. Ai, adoro ajudante, gente. Eu tenho super facilidade com isso, tá? Podem me ajudar. Graça, seja bem-vinda. Boa noite. Eu acho que eu vou incomodar um pouquinho o teu sono também, porque eu estou vendo aí algumas. Eu quero focar nas posições relativas ao trabalhador, que assim, totalmente ligado, eu estou aqui, ó, no Ministério da Economia, exatamente vendo o lançamento de prorrogação de acordo. A pauta hoje está bem ligada ao meu momento aqui, eu estou no escritório. Eu queria, até para a gente se situar mais, eu queria falar um pouquinho da incerteza, que eu estou acompanhando que nesse momento mudou um pouquinho.
E depois eu vou falar da parte do sindicato, o meu entendimento, que eu sou da parte do trabalhador, né? Esse momento, apesar desse período aí que prorroga, não prorroga, não está sendo tão difícil como no momento inicial, que a incerteza era maior em tudo. Porque aqui agora liberou, foi publicado, né, a prorrogação, e agora o sistema, a cada promulgação e autorização de prorrogação, eles foram melhorando. Porque o primeiro sistema foi utilizado, ele pegou o meu INSS, todos os cadastros para pegar as informações, pegou a forma de trabalhar que calculava o seguro-desemprego, fez uma fusão aí e deu uma confusão. Então, agora, a maioria desses problemas iniciais foram solucionados e essa parte de incerteza vai ser mais rápida, porque, por exemplo, agora o sistema, ele permite que o empregador venha aqui no sistema e eu só consigo essa visão porque eu desde o início, eu tenho que trabalhar o sindicato acompanhando o trabalhador. Então, eu estou vendo aqui a tramitação e a formalização do novo acordo, porém, eu preciso entender o que mudou para o empregador. E eu pego os que eu tenho, tiro as dúvidas com o empregador. Então, eles me mostraram o empregador web, e aqui o que eles estão fazendo? O sistema está permitindo você só aumentar. O último da alteração foi de 30, e agora a gente só mudou para 90 e vai juntar a documentação comprobatória da negociação. Né? Então, dessa forma, diminui um pouquinho essa situação inicial que a gente negociava, mas era uma coisa no escuro. Então, amanhã nós vamos sentar para finalizar os acordos, porém, a gente já está lançando aqui para dar uma antecipação, né, para não atrasar tanto. Ótimo, a gente consegue ficar mais tranquilo, porque já sabe como vai ocorrer. Agora, relativamente em relação à reforma trabalhista, eu entendo que essa questão aí de permitir a negociação do trabalhador, primeiro que não é para todo mundo, né? É uma faixa que ficou ali, um vácuo. Aqui precisa, aqui não precisa. Então, ficou uma parcela aí que ficou vulnerável e outra parcela falsamente negociando. Por quê? Aqueles que se enquadram na situação que a empresa negocia individual e comunica o sindicato e está tudo bem, imagine que nós temos empresas gigantescas com 1.000, 2.000 funcionários, manda tudo para o sindicato, comunicou, o sindicato, sem possibilidade de questionar, porque é humanamente impossível, silencia. E aí que é o quê? Não, tá tudo certo, nós fizemos, o sindicato acompanhou, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Então, o que a gente questiona enquanto defesa do trabalhador é isso, que a intenção pode até ter sido, mas na prática não é assim. E aí, eu sei que tem bons empregadores, mas a maioria não é. E isso está sendo usado para coagir trabalhador. Então, muitas vezes a gente chega para negociar, o patrão ele já pressionou tanto aquele grupo de trabalhador que a empresa diz, não, eles que querem, e aí o trabalhador fica, não, a gente quer, mas a gente sabe que não é pela situação. Então, como a gente está trabalhando aqui, o nosso objetivo com o estudo e com o nosso trabalho com o melhoramento, é realmente pacificar e trazer um resultado depois, eu penso que colocar essa realidade pode fazer a gente ter um olhar, né, mais
crítico nessas situações, porque na prática não é. E eu sou assim muito, muito, muito combativa, faço questão de acompanhar, auxiliar tudo, ver os dois lados, inclusive se a empresa está tendo alguma dificuldade, eu mesmo oriento, eu ajudo, porque o benefício vai vir para a categoria. Então, eu sou assim uma pessoa muito aberta nesse sentido. Mas na prática foi isso que aconteceu. Não tem nenhum trabalhador com liberdade nenhuma. Aí voltou. Não tem nenhum sindicato com condição de responder. Isso aconteceu no sindicato que eu trabalho. Nós atendemos esses que a gente tem que escolher. É igual a questão do Covid aí. Escolhe quem vai ficar na UTI ou não. É bem assim na realidade. Então, nós priorizamos negociar para manter os empregos, porém, todas as empresas que ficou com aquela parcela que negociou e mandou, fica impossível. Eu acompanho outros sindicatos também de outros estados e é a mesma coisa. E aí tem uma coisa gravíssima que a reforma trabalhista trouxe, que foi o enfraquecimento financeiro do sindicato. Então, essa história de dizer, o trabalhador vai ter liberdade para quebrar o sindicato que trabalha por ele, para quebrar, porque é claro que o trabalhador, você não é mais obrigado a pagar, ninguém paga mais. Então, existe enfraquecimento financeiro, porque praticamente zerou a questão da contribuição sindical. No início, ainda foi feito, no primeiro ano, ainda foi feito muitas assembleias autorizadas, só que a propaganda foi tão grande no sentido, você que manda, você não precisa, não sei o quê, que o trabalhador pegou e se acomodou, não pagou, e agora a maioria dos sindicatos estão enfraquecidos financeiramente. Então, a gente tem que ter um olhar para isso também, porque inviabilizou totalmente. Muita coisa o sindicato até quer fazer, mas ele não tem condição financeira. Então, hoje é analisado quantos editais o sindicato vai ter condição de publicar ou não, porque mesmo que saiu a portaria, que existe uma portaria regulamentando que pode ser tudo online, né? Mudou essa formalização aí das assembleias, mas tem que publicar, tem que ter todo um gasto. E aí esse número de assuntos para você estar publicando, então muita coisa, por questão financeira, não é feito. Então eu trago essa reflexão para a gente analisar o que é, né, falso no contexto. Parece, tá tudo bonitinho no papel. Empresa negociou, o trabalhador concordou, o sindicato acompanhou, mas na prática nada disso aconteceu, infelizmente. Gratidão. Eu acho muito interessante justamente o que o nosso grupo possibilita, né? Então, temos profissionais em diversos segmentos e olhares e áreas de atuação, o que nos enriquece, porque permite que a gente consiga olhar dos ambos os lados, né? E, além de tudo, a gente ainda tem a sorte de ter pessoas do Brasil inteiro, porque as realidades às vezes mudam. Né? Então, eu acho muito interessante, assim, muito legal que você pontuou, porque eu acho que a ideia não é polarizar, né, no sentido de, empregador é bom, empregado é ruim, o sindicato é bom. Eu acho que ainda vivemos com uma realidade que é necessário uma atuação mais efetiva de proteção ao trabalhador. Eu ainda não consigo ver com essa... Eu ainda vejo um pouco o empregador mais forte que o empregado, né? Então, talvez é uma questão minha, talvez. Então, eu achei muito importante você trazer, porque é muito um pouco do que eu penso, então é interessante a gente ter essas visões. Então, temos advogados que atuam para a empresa, temos advogados que atuam para os empregados, então temos agora você trazendo essa visão do sindicato, de dentro do sindicato. E qual é a realidade do sindicato?
Porque a gente costuma muito apontar o dedo, né? Mas o sindicato não fez nada, né? Está acontecendo tudo isso e cadê o sindicato? Né? Então, eu acho muito legal e me vem mais forte ainda a importância que tem esse diálogo a respeito da reforma trabalhista. Então, foi levantado isso, a gente pode olhar para isso. Se alguém quiser escrever a respeito, a gente marca, não sei, talvez, vamos sentir o que cada um acha, mas a importância de olhar realmente para isso, né? E dos vários pontos, tanto do juiz, tanto do advogado, do sindicato, de quem atua ali na execução mesmo, né? Então, no atendimento, nos despachos, que atua ao lado do juiz. Então, temos várias posições e possibilidades, já que a gente está num grupo tão diversificado. E com a ideia de não colocar certo e errado. Né? Eu acho que a nossa ideia não é julgar quem está certo e quem está errado, mas assim, mostrar os lados que existem. Então, eu acho bacana a gente poder possibilitar justamente isso. Então, a gente ter voz para todo mundo que queira. E para ampliar o olhar de todo mundo, porque a reflexão leva ao crescimento. Então, vamos abrir essas, né? Eu sou muito de receber, de entender as coisas, né, como mensagem. Eu sabia que eu não conseguia me preparar para a reunião, mas não podia faltar. E eu atrasei aqui porque eu estava com o presidente do sindicato aqui, que eu estava explicando para ele. Eu falei, olha, só um minuto que eu tenho que abrir a reunião aqui porque eu não posso faltar. E aí, quando vocês começaram a falar, eu falei, olha, eu não vou poder continuar a reunião porque eu vou ter que focar nessa aqui. E, assim, foi realmente incrível. Eu tenho boas expectativas no que vai sair disso aqui. Realmente, muito obrigada mesmo. E você nos presenteou hoje com a visão do sindicato. Eu adorei, adorei. Adorei escutar você e até as dificuldades, né? Eu acho que a gente às vezes esquece disso. Né? Então foi muito legal, foi muito legal. Então até convido, se você quiser escrever a respeito, a Lud escreveu aqui que acha super bacana receber esses textos, ela tem contribuído com o grupo nesse sentido, de filtrar os textos, aí tem o pessoal que faz a arte para ficar bonitinho, porque a ideia é mostrar cada um o todo também, né? As visões de todo mundo do grupo, como ressoa em cada um, né? E todos têm voz aqui, e todas as opiniões são bem-vindas, e os debates são super enriquecedores. Eu acho que o fundamento do grupo é justamente isso, a gente poder olhar com carinho, sempre tendo respeito pelo outro, né? Então, ainda peço isso para a gente nunca fugir disso, né? Porque cada um vai ter o seu olhar, vai ter o seu lugar de dor também, somos humanos. Então, o que eu peço é, vamos trazer assuntos polêmicos, vamos respeitar o lugar de cada um. Eu adorei, assim, eu acho que a gente está conseguindo seguir nessa linha de um respeito muito grande pelo lugar do outro e pelas posições diferentes. Eu até chamei a Cíntia no início, porque justamente no nosso primeiro grupo de estudo, eu falei uma coisa, ela foi lá e falou outra completamente diferente. Eu falei, cara, que legal, né? E com muito respeito, ela falou com uma educação ímpar, sabe? Ela, olha, Ju, até concordo, mas você já pensou, sabe? E isso me enriqueceu demais. E com isso eu aprendi muito. Né? Então, como eu sou um pouco pró-empregado, eu acho legal essas visões, às vezes, que eu ainda tenho horas que eu escorrego, gente. Eu estou lá defendendo os trabalhadores, os coitadinhos, né? Eu quero salvar todo mundo dos maldosos. Então, eu acho que esse diálogo é muito importante. Então, eu agradeço muito. Agradeço muito a colaboração. Diga, amor, já vi que você abriu o microfone. Se puder só complementar um pouquinho aí o que a Graça falou, né? A gente fala muito disso do trabalhador, ele sempre não ter a paridade para fazer o acordo, né? Como seriam nas relações civis, né? E por isso a lei dá uma proteção maior e tudo mais.
e especificamente do que a gente tem falado nesse período de pandemia, com essas medidas provisórias que têm sido editadas, com essas novas medidas trabalhistas, né, de urgência e tal, para movimentar a economia, preservação de emprego, a gente viu que abriu muito mais espaço para os acordos individuais, né, e foi uma das coisas que tem sido mais debatida por ter tirado o sindicato, que, né, como ele age com um coletivo, é o que deixaria ali o trabalhador em par de igualdade com a empresa para poder negociar. Mas também a gente tem que observar que isso também foi feito justamente por conta dessa dificuldade financeira que eles têm encontrado. E muitas empresas não conseguem mais, não têm o sindicato laboral para negociar essas medidas que são de urgência. Por isso até que foi criado esse patamar maior, para que a empresa não ficasse sem ter como implantar efetivamente essa medida, porque muitos sindicatos a gente não consegue mais nem contato, né? Tá bem difícil para fazer um acordo coletivo de trabalho. Então, assim, até a Ludi falou daquele ponto do texto que fala de olhar para o futuro, de preocupação, mas depois no ponto seguinte o Bert até fala que o futuro é o agora. E eu acho que é bem isso que a gente tem vivido na pandemia, porque estão sendo editadas normas o tempo inteiro, e nem a Grace falou do empregador web, ele já mudou várias vezes, né? Foi uma loucura para implantar as medidas, para passar a comunicação, e a gente está vivendo muito isso com a pandemia aqui na área trabalhista, né? O futuro é o agora, porque a gente vai apagando incêndio, vai tapando buraco, mas acho que tem toda essa prática aí, mas é o que a gente falou, não tem como não deixar de aplicar as constelações, que são relações humanas, né? A gente consegue ver em tudo essa troca que a gente está falando hoje aqui, do dar e receber, está o tempo inteiro, em todas as medidas que a gente está fazendo nas relações de trabalho, ela está sempre presente. Só para concluir também, a gente deve lembrar que o sindicato, ele foi a maneira que ele foi pensado era para trabalhar para o coletivo. Então, em tese, se não houvesse essas falhas, eles conseguiam. Então, quando isso mudou, coisa de uma vida, né? Mudou para o individual, porque foi isso que aconteceu. Ele conseguia trabalhar aqui no coletivo com dificuldade, às vezes não trabalhava, mas aqueles que trabalhavam ainda conseguiam porque ele estava no coletivo, ele estava resolvendo uma gama em um acordo só. Quando vem 1.000, 2.000, 500 individuais, aniquilou totalmente. Por quê? Porque ele não, nem no nascedouro dele, não foi pensado para trabalhar individualmente, né? O pensamento era o trabalho, uma decisão que servisse para todo mundo, aí daria conta. Sim. Eu acho que a gente vai ter bastante assunto para debater, né? Então, agradeço. A gente passou um pouquinho já a hora, não sei se você... Eu vi a Marília, ela está com a mão levantada, não sei se ela quer falar ou se a mão ficou levantada. A mão ficou levantada, Marília? desculpa. Não, tudo bem, tudo bem. Eu só perguntei para a nossa política é que todos falem, né? Então, se tem uma mão levantada, eu quero respeitá-la. A Anitta escreveu no chat que a internet dela está instável e cortando muito, mas acredito que uma possível resposta no âmbito do judiciário seria através da aplicação da organização compartilhada do processo. Artigo 357, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, com o fim de trazer essa autorresponsabilidade e ter o equilíbrio garantido pelo magistrado, entre parênteses, que apesar do artigo 765 da CLT, não é inquisitório, e pelos advogados detentores da técnica jurídica. Eu até dei um print e vou depois pensar a respeito do que ela escreveu. Ela pode até fazer um textinho também para a gente a respeito disso, se ela quiser aprofundar. E eu acho que a gente pode ir encerrando, né, gente? São 10:10. A gente começa a falar aqui e não para, que é gostoso, são assuntos que realmente nos tocam. Então, eu fico muito contente de ser tão leve e as pessoas gostarem tanto de estar aqui, passada a hora.
todo mundo com filho, trabalho, cachorro, papagaio, né? Comida para fazer, jantar. Eu não jantei ainda, né? Eu estou vivendo um ritmo bem acelerado. E eu ficaria aqui ainda até mais tarde, né? Mas eu acho que a gente pode ir finalizando. Então, quem quiser contribuir escrevendo, quem quiser, sei lá, a gente pode também trazer ou a gente dá sequência com os estudos do livro, mas é que eu adorei esse livro, eu acho que para a gente vai ser bem enriquecedor trazer esse estudo para o trabalhista. Mas a gente pode tirar uns minutinhos, nem que a gente faça reuniões de 1h30 mesmo, para conversar sobre a reforma, como é algo bem impactante na nossa realidade, que atuamos na área trabalhista, a gente pode pensar em algo nesse sentido, tá? Então, quem quiser trazer para a nossa próxima reunião de estudos, eu acho legal, trazer já alguma coisa assim para debate, a visão do sindicato, a visão, eu vi que a Lud trabalha para uma empresa, acho que para um hospital, salvo engano que eu li no chat. Então, para a gente fazer um debate, acho que vai ser bem interessante, sim. Tá? A gente pode deixar uma meia horinha reservada para essa questão. Vou também, confesso que eu vou olhar para o que a Betina trouxe para a gente, o que a Lud trouxe, que todos vocês trouxeram, do trabalho análogo ao escravo também, do trabalho antigo, né? desse olhar para o antigo também. A Nara falou que participa de um grupo com procuradores do trabalho, ela vai estender o convite. Então, eu acho que a gente está crescendo num sentido muito bacana, trazendo os ensinamentos, né, do BET, do sistêmico para o olhar trabalhista. Agradeço também a todo mundo que compartilhou o seu sentir, que está aqui com a gente até essa hora. Semana que vem a gente tem nosso primeiro webinário com o Dr. Sami e a doutora Eunice. E depois é um novo grupo de estudo e depois a gente vai ter... Ai, gente, me perdi, mas eu vou passar a programação para vocês. Eu pretendo terminar esse final de semana, tá? Então, eu agradeço. Com muita felicidade, eu encerro minha quinta-feira. Com quem pôde abrir o vídeo, quem não pôde nem estar presente, está tudo bem. Eu acho que ressoa, né, aqui dentro também, quem não está. Eu tenho recebido bastante mensagem carinhosa de quem não vai poder participar, tal. Eu acho que eles estão aqui conosco mesmo, tá? Eu agradeço a todos do grupo, agradeço a quem está escrevendo, a quem está fazendo as redes sociais, a quem está cuidando dos eventos, a quem está trazendo ideia, a quem está me assessorando com as mãozinhas levantadas, a quem está aqui sorrindo. Então, eu só tenho a agradecer e que a gente vai seguir juntos e vamos conseguir, né, trazer, de mãos dadas, realmente trazer esse olhar e contribuir para a sociedade como um todo, né? Acho que para a humanidade mesmo. Então, gratidão, gente. Eu encerro, se alguém quiser falar alguma coisa. Boa noite, assim. Então, eu acho que é isso, né? Muito obrigada. Uma boa noite a todos e a gente vai se falando pelo grupo. Um beijo grande para todos vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Ai, a gente não tirou foto. Querem tirar agora? Alguém consegue? Alguém tirou? Então tá, porque eu com meu celular estou equilibrando aqui, gente. Então eu vou mandar. Beijo. Tá bom. Beijo grande.